Você vai com o Abner e com o Igor Jesus, como testou ontem no treino, se é esse o tipo, se você puder falar. E também, você falou agora em pressão. Ontem, jogadores que estiveram aqui falaram em algo como situação preocupante e precisamos mais. Há muito tempo a gente não vê a seleção verbalizando publicamente assim, que a situação é muito complicada. A gente sabe que é pela tabela das eliminatórias. Como você lida com isso? O que você pode passar para eles ali em pouco tempo de trabalho em campo, pouco tempo de conversa também? Um grupo tão jovem, tanta gente jovem, uma transição. Como que você lida com isso também, além do trabalho em campo? Colocar na cabeça deles em algum momento para ser um pouco mais tranquilo diante de tanta pressão, uma camisa como a da seleção. O Abner e o Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que terem isso como um peso, como um dificultador, ainda mais, além da responsabilidade natural de vestirmos uma camisa pesada como a da seleção, olharmos a tabela e vemos onde nós estamos nesse instante. A realidade é essa, e nós temos que encarar, nós temos que enfrentar. Nós fizemos aí, a nossa comissão, apenas 2 jogos dentro dessa fase classificatória. Mas a responsabilidade nesse momento é de todos nós. Então, nós não fugimos a esse contexto, entendemos que é uma situação, sim, muito ruim para uma seleção que sempre pontuou na faixa de cima, mas nós vamos chegar, nós vamos atingir esse momento. Eu acho que todo o trabalho é voltado para isso. É natural que todos nós queríamos um resultado diferente, ou resultados diferentes nesse momento. Mas eu acho que tudo está acontecendo num sentido de, primeiro, nos mostrar uma condição ruim, para a gente poder ver quem tem a resiliência para poder sustentar uma situação como essa, que provavelmente seja aquilo que estaremos enfrentando como equipe numa competição como uma Copa do Mundo. Dorival, aqui, Fernando Fontana, bom dia, da Rede TV. A gente sabe que a pressão é grande, como você mesmo disse, mas você pega 2 adversários que estão ali embaixo na tabela. E aí tem aqueles 2 lados, né? São adversários que talvez, teoricamente, sejam importantes para a seleção voltar a ganhar confiança, mas se não vence, a pressão aumenta ainda mais. Como trabalhar nesses 2 quesitos, né, dos adversários do Brasil? Fernando, eu acho que, independente da posição de momento de cada equipe, não tem esse lado, olha, nós temos uma obrigação excessiva. Não, nós temos a obrigação. Nós temos a obrigação de fazermos o maior número de pontos possíveis, nos aproximarmos daqueles que estão na nossa frente. Teremos 2 jogos complicados, sim. Não pensem que, por estarem lá embaixo, serão jogos fáceis. Não fomentem essa ideia ao torcedor, porque não é isso. Hoje são as duas equipes na fase de baixo da classificatória, sim. Porém, a diferença de pontos ela é mínima, ela é muito pequena, então ninguém está numa situação confortável. A própria rodada anterior nos mostrou isso. Equipes que vinham ganhando, de repente, estacionaram, perderam. Nós poderíamos ter uma aproximação um pouco maior, aconteceu ou não aconteceu o resultado que gostaríamos. Então, o que nós temos que ter consciência de que teremos 2 jogos muito complicados, difíceis, independente do momento, até porque o nosso momento também não é um momento positivo. Então, momento negativo para momentos negativos que estamos tendo aí ao longo de uma temporada e meia, nós temos que ter a consciência que nós precisamos nos recuperarmos, independente do adversário que esteja na nossa frente. O que eu espero é ver a equipe do Brasil com um pouco mais de confiança, acreditando um pouco mais para que façamos aí 2 grandes jogos e nos deem aí um momento um pouco diferenciado dentro da competição. Dorival, falando sobre escalação, projeção, função do que você tem no banco e do que você deve colocar em campo, Igor Jesus e Endrick, o que cada um te oferece de características diferentes, ao você observar qual momento do jogo vai pedir cada um. Vale o mesmo para Rafinha e Paquetá, tendo em vista a possibilidade de que o Rafinha pode atuar ali por dentro, e até a questão envolvendo a convocação do Andreas Pereira no lugar do Vinícius Júnior. Qual a ideia ali na movimentação dentro do elenco que você tem em mãos? Qual a ideia? A ideia principal da convocação do Andreas é que nós tínhamos mais atacantes do que meias. E quando eu imaginei perder o Vinícius, que não era uma condição natural naquele instante,
tentando uma adaptação do Rodrigo nessa função. Eu sei que seria difícil, até porque nós temos, e vocês acompanham, nós temos 2 treinamentos reais, 2. Passando o jogo de amanhã, nós teremos mais um treinamento real, que a gente possa falar. Isso foi treinamento, que foi o que aconteceu no dia de ontem. No dia anterior, nós não tínhamos o elenco ainda completo aqui dentro. Então, é para vocês verem o grau de dificuldades para você montar uma equipe num processo em desenvolvimento. Então, imaginávamos isso, com o Rodrigo por dentro, tendo muito pouco tempo para uma adaptação. No instante que tivemos a perca de um jogador importante como o Vinícius, o que nós imaginamos, o Rodrigo, numa função que ele se sente muito bem confortável, dando liberdade de movimento e fortalecendo um pouco mais aquilo que seria uma incógnita nesse instante, que nós não sabíamos naquele momento se existiria uma adaptação do Rodrigo para aquela função. Então, numa condição de você se assegurar, eu preferi ter um jogador que já conhecemos, que tem capacidade de jogar tanto um pouquinho atrás como um pouco mais à frente, como o Andrés já executou, inclusive com a gente, e com isso preenchemos um pouco a carência de um setor que naquele instante ainda era uma dúvida. São jogadores assim que tem muito das características dos homens de frente. O Rafinha, mesmo jogando pelo lado do campo, sempre atacou muito espaço. Talvez tenha sido o único jogador ao longo da Copa América, juntamente em alguns momentos com o Hendrick, que ocupem muito bem espaços. E com isso, eu acho que nós estamos ganhando uma ótima opção por dentro, justamente para podermos ter esse jogador com a dinâmica que ele tem, aproximando um pouco mais o Igor, tendo uma sustentação, tendo o ataque à última linha adversária, que é o que nós queremos que aconteça um pouco mais. Nós precisamos buscar um pouco mais, empurrarmos essa última linha adversária para dentro do seu gol, para que possamos ter os nossos jogadores de lado de campo e mesmo os que venham por dentro, chegando numa condição um pouco diferenciada para poderem não só criarem, como também as nossas definições estarem um pouco mais preenchidas em área. Oi, Dorival, bom dia. Marcelo Marinho, da Litoral News. A gente sabe que lá na data FIFA de setembro, você tinha uma ideia de, a princípio, jogar com o Pedro no 11 inicial, e aquela lesão certamente impactou no teu planejamento, na tua ideia e no desempenho das equipes nos 2 jogos, já que você teve pouco tempo para fazer a mudança. Em relação a essa questão, a entrada do Igor Jesus tem a ver com a ideia de ter um centroavante mais fixo, tentar trazer aquela ideia inicial da data FIFA de setembro, ou é um recálculo de rota? Se a tua ideia é ter um centroavante de fato com essas características, como o Pedro, agora o Igor, obrigado. Nunca deixou de ser, desde a primeira convocação. Ainda que na primeira convocação nós tivemos que fazer uma alteração. E aí buscamos aproveitar aquilo que nós tínhamos de melhor e que vinha acontecendo na equipe do Real, que era o movimento do Rodrigo e do Vini jogando praticamente entre laterais e zagueiros. Então, nós aproveitamos essa condição, já que buscamos com um terceiro homem por dentro, aí seria Rafinha, dando ao Rodrigo a mesma função que o Bellingham fazia no time do Real. É um pouco diferente, ficou um pouco diferente pela nossa recomposição, pela maneira como eles vinham atuando e como eles se encaixaram dentro desse sistema. Foi bom, eu acho que nos 2 jogos com Inglaterra e Espanha nós tivemos ali um ótimo desenvolvimento, criação, fizemos um jogo dentro do nosso nível de atuações. Logicamente que ainda carecendo de ajustes, e muitos, mas nós nunca abrimos mão dessa ideia de termos um homem um pouco mais à frente. A maioria das equipes que eu tive aí ao longo da minha carreira, sempre nós tivemos um atacante de ofício, que não fosse aquele atacante de referência, que saísse, como é a característica do próprio Igor em relação ao Pedro. Eles se aproximam sem efeitos de comparações nenhuma, eles se aproximam no sentido de saírem no momento adequado e estarem presentes
presentes nas definições. E é isso que nós queremos buscar. Quem sabe possa ser aí uma solução importante. Dorival, bom dia. Bom dia. Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Ainda só 2 dias, né? Mas nesses 2 dias já teve alguma surpresa boa dentro ou fora de campo, qualquer sentido, para buscar 2 vitórias? É engraçado isso, daí, inclusive, eu comento muito com o Rodrigo Caetano. Nós temos acompanhado desde o início aí a apresentação, os comportamentos, aquilo que os atletas nos apresentam, e é interessante como todos estão vindo para a seleção com um objetivo claro e único. E, às vezes, nós não estamos conseguindo repetir em campo tudo aquilo que é desenvolvido em treinamento. Ontem, novamente, nós fizemos um treino aí que nos enche aí de uma expectativa e uma esperança grande. Quem sabe seja esse o momento que nós possamos encontrar esse equilíbrio que todos nós queremos. Mas é um grupo que se dedica, que está muito preocupado com essa condição que nós estamos nesse instante, que está interessado em modificar esse padrão, e eu acho que é dessa forma que, de repente, aí nós possamos encontrar esse caminho. Eu confio muito nessa garotada e tenho certeza que, pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação, não estamos longe aí, se Deus quiser, de um equilíbrio. Dorival, bom dia. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Insistindo ainda um pouco no assunto, como você bem destacou, né? O Brasil perdeu 5 jogadores nesta convocação por motivos de lesões, acabou até perdendo o Tafarel pelo mesmo motivo. Você destacou o pouco período de tempo para a preparação da seleção e o porquê, então, não escolher jogadores que atuam no mesmo clube, que teoricamente podem te entregar mais entrosamento, como Rodrigo e Endrick, que isso é uma questão mais de característica que hoje o Igor Jesus pode te apresentar como um centroavante mais de referência, já que o Endrick sai um pouco mais da área. Queria entender um pouco nesse pouco período de tempo que você teve, o porquê da escolha do Igor e não de um jogador que já tem uma identificação com o Rodrigo. É interessante essa pergunta, Gustavo. Assim, praticamente em todas as convocações nós tivemos aí esse número, 5, 6 jogadores em cima das convocações, alterações. O que eu vejo é que o momento do Igor é um momento muito interessante. O Endrick ainda vem buscando, naturalmente, conhecer o seu clube, o momento, chegando no maior clube do futebol mundial, tendo uma concorrência muito grande, mas mesmo assim podendo dar o seu recado. Eu acho que tudo é questão de também encontrarmos esse momento dele próprio na equipe. Eu acho que, para esse instante, a própria experiência e o momento vivido pelo Igor seja um pouquinho diferente. Quem sabe possa ser importante a presença de jogadores com esse perfil para um jogo desse tamanho nesse instante. Qual